Capítulo 2. Tentar entender Muad'Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível. Excerto do Manual de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Era o globo em relevo de um planeta parcialmente escondido nas sombras que girava, impelido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico junto a uma das paredes de uma sala sem janelas, em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bíblios, filmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide com um tampo de madeira de elaca petrificada, cor rosa jade, erguia-se no centro da sala. Ao redor havia cadeiras veriformes suspensas e duas delas estavam ocupadas. Na primeira, sentava-se um jovem de cabelos escuros por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos. A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para o homem meio escondido nas sombras que o faziam girar. Uma risada soou do lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está, Peter, a maior ratoeira da história, e o Duque segue direto para a armadilha. Não é magnífico o que estou fazendo? Eu, Barão Vladimir Harkonnen? Certamente, Barão, disse o homem. Sua voz era a de um tenor, com um timbre delicado e musical. A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve. Agora todos os olhos presentes na sala poderiam se concentrar naquela superfície imóvel e ver o que era aquele tipo de globo feito para os colecionadores ricos ou os governadores planetários do Império. Tinha nele a marca característica do artesanato imperial. As linhas de latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de platina. As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes leite nebulosos. A mão gorda se moveu, traçando os pormenores da superfície. Convido vocês a observar, rebombou a voz de baixo. Observe de perto, Peter, e você também, Feyd-Rautha, meu querido. De 60 graus a norte a 70 graus sul, estas ondulações primorosas. A cor, não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê lá o azul de lagos, rios ou mares. E estas calotas polares adoráveis, tão pequenas. Seria possível confundir este lugar com algum outro? Arrakis. Genuinamente singular. Um cenário soberbo para uma vitória singular. O sorriso roçou os lábios de Peter. E pensar, Barão, que o Imperador Padixa acredita ter dado ao Duque o planeta da especiaria, que pertence ao Barão. Que conveniente! Que declaração absurda! Ribombou o Barão. Você diz isso para confundir o jovem Feyd-Rautha, mas não é necessário confundir o meu sombrio. O jovem de rosto soturno se mexeu, alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia. Endireitou-se na cadeira quando uma batida discreta à porta da parede atrás dele se fez ouvir. Peter desvencilhou-se da sua cadeira, foi até a porta e entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens. Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele. Ouviu-se uma risada breve e mais uma. E então? Indagou o Barão. O idiota nos respondeu. O idiota nos respondeu, Barão. E quando foi que um Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? Perguntou o Barão. E então, o que diz ele? Ele é muito descortês, Barão. Trata-o por Harkonnen, e não por Sir et Cher Cousin. Sem títulos, nada. É um bom nome, o Barão grunhiu e sua voz denunciava impaciência. O que diz o Caroleto? Diz ele. Declino seu convite para uma reunião. Já enfrentei várias vezes sua deslealdade, e isso é fato conhecido. E? Perguntou o Barão. Diz ele. A arte da Canly ainda tem admiradores no Império. E assina. Duque Leto de Arrakis. Peter começou a gargalhar. De Arrakis? Que coisa! É engraçado demais para ser verdade. Silêncio, Peter, disse o Barão e a gargalhada cessou como se um interruptor
a desligasse. Canley, fez o barão. Vendetta, hein? E ele usa o bom e velho termo, tão impregnado de tradição, para garantir que eu entenda que ele está falando sério. O gesto de paz partiu do barão, disse Peter. As formalidades foram respeitadas. Para um mentate você fala demais, Peter, disse o barão. E pensou, tenho de me livrar logo desse aí. Quase já não tem mais serventia. O barão fitou seu assassino mentate do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro. Os olhos, duas fendas escuras de azul sobre azul. Os olhos que de branco não tinham nada. O sorriso largo iluminou o rosto de Peter. Era como o esgar de uma máscara sob aqueles olhos fundos. Mas, barão, a vingança nunca foi tão bela. Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leto trocar Caladan por Duna, e sem outra alternativa, pois é o imperador que o ordena. O barão é um pândego. Com frieza na voz, o barão disse: Você sofre de diarreia verbal, Peter. Mas sou feliz, meu barão. Ao passo que o barão tem a inveja. Peter! Ah, barão. Não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses, ainda mando estrangular você, Peter. Tenho certeza de que sim, barão. Enfim, mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando Verity ou Semuta, Peter? A verdade destemida surpreende o barão, disse Peter. Seu rosto se reduziu à caricatura de uma máscara ranzinza. Ahá! Mas veja só, barão. Sendo eu um mentate, sei quando mandará o executor. O barão irá se conter enquanto eu for útil. Agir antes disto seria um desperdício. E ainda tenho muita serventia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício. Não é verdade, barão? O barão continuou a encarar Peter. Fade Halta se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. Meu tio não é capaz de conversar com seu mentate sem discutir. Será que acham que eu não tenho nada a fazer a não ser ouvir seus bate-bocas? Fade, disse o barão. Eu disse a você para escutar e aprender quando o convidei para esta reunião. Está aprendendo? Sim, tio. A voz lhe saiu cautelosamente submissa. Às vezes eu me espanto com Peter, disse o barão. Causo sofrimento por necessidade. Mas ele... Posso jurar que ele se delicia com isso. Quanto a mim, tenho pena do pobre Duque Leto, o leitor Yue. Logo irá traí-lo e será o fim dos Atreides. Mas é certo que Leto saberá quem instruiu o dócil doutor, e saber disso será uma coisa terrível. Então por que não instruiu o médico a enfiar um Kindle entre as costas de Leto, o que seria mais discreto e eficaz? Peter perguntou. Você diz ter pena, mas... O Duque precisa saber que fui eu o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem de chegar aos ouvidos das outras casas maiores. Saber disso as fará pensar duas vezes. Ganharei um pouco mais de espaço de manobra. A necessidade é óbvia, mas não preciso gostar disso. Espaço de manobra, desdenhou Peter. O imperador já está de olho no barão. O barão age com demasiada audácia. Um dia desses o imperador mandará uma ou duas legiões de seu Sardaukar descer aqui em Gied Primo, e será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você adoraria ver isso, não é, Peter? O barão perguntou. Você teria prazer de ver o corpo dos Sardaukar pilhar minhas cidades e saquear meu castelo. Você realmente adoraria isso? Que o barão ainda pergunta? Murmurou Peter. Você deveria... meu Deus. Você deveria ser Bashar da corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de Arrax. Peter deu 5 passos, curiosamente afetados pela sala, e parou bem atrás de Fade Halta. Havia uma atmosfera tensa no recinto e o jovem ergueu os olhos na direção de Peter com um senho preocupado e franzido. Não brinque com Peter, barão, disse o mentate. Você me prometeu Lady Jéssica. Você a prometeu para mim. Para quê, Peter? Perguntou o barão. Dor? Peter o encarou, prolongando o silêncio. Fade Halta moveu sua cadeira suspensa de lado e disse. Tio, tem mesmo de ficar?
Disse que... Meu querido Fade Halta está ficando impaciente, o barão disse. Ele se mexeu nas sombras ao lado do globo. Paciência, Fade. Voltou sua atenção mais uma vez para o Mentat. E quanto ao duquezinho, o menino Paul, meu caro Peter? A armadilha irá trazê-lo até o barão, Peter resmungou. Não foi isso que perguntei, disse o barão. Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque. Você errou, hein, Mentat? Não costumo errar, barão, Peter disse, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Admita, eu não costumo errar. O barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas. Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres. Tio, disse Fade Halta, você falou que havia algo importante aqui para eu. Ouça só meu sobrinho, disse o barão. Ele almeja controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo. Uma sombra entre sombras. Muito bem então, Fade Halta Harkonnen. Eu o convoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou o nosso bom Mentat? Deve ter aprendido algo com nossa conversa. Mas, tio... O Mentat é eficientíssimo, o Peter, não acha, Fade? Sim, mas... de fato. Mas ele consome muita especiaria, devora feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado arraquino. Eficiente o Peter, mas ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente o Peter, mas ele ainda é capaz de errar. Peter falou num tom grave e soturno. Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, barão? Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Peter. Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um Mentat. Você já está treinando meu substituto? Peter indagou. Substituir você? Ora, Peter, onde eu encontraria outro Mentat com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar onde me encontrou, barão. Talvez eu devesse tentar. O barão contemplou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente, e a especiaria toda que come. Meus prazeres são caros demais, barão. Meus prazeres são caros demais, barão? Faz alguma objeção a eles? Meu caro Peter, seus prazeres são o que o prendem a mim. Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe essa característica em você. Então estou em exposição, Peter disse. Querem que eu dance? Que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Fade Halta? Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora faça silêncio. Ele olhou de relance para Fade Halta, reparando nos lábios do sobrinho, cheios e salientes, o marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isto é um Mentat, Fade. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes, acho que os antigos, com suas máquinas pensantes, é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparados a mim. Pai Peter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Ah, bem. Inspirou profundamente. Arrotou. Agora, Peter, resuma para meu sobrinho os aspectos mais importantes da nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso Mentat, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações... Cabe a mim julgar isso, disse o barão. Estou lhe dando uma ordem, Mentat. Desempenhe uma de suas várias funções. Que seja, Peter disse. Ele se impertigou, assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara. Dessa vez, a cobrir-lhe o corpo todo. Daqui a alguns dias padrão, toda a família do Duque Leto irá embarcar numa nave de carreira da Guilda Espacial, rumo a Arrakis. A guilda os deixará na cidade de Arrakina, e não em nossa Cartago. O Mentat do Duque, Tufir Hawat, terá concluído corretamente que Arrakina é mais fácil de defender. Preste atenção, Fade, disse o barão. Observe os planos dentro de planos. Fade Halta assentiu com a cabeça, pensando. Agora sim, o monstrengo velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu herdeiro. São várias as possibilidades tangenciais, Peter disse.
Eu prevejo que a casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a guilda para levá-la a um local seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram, levando suas armas atômicas e seus escudos, fugindo para longe do alcance do Império. O Duque é um homem orgulhoso demais para isso, disse o Barão. É uma possibilidade, Peter disse. Contudo, o resultado final para nós seria o mesmo. Não seria não, grunhiu o Barão. Eu quero morto e sua estirpe extinta. Isso é mais provável, Peter disse. Certos preparativos indicam quando uma casa vai desertar. O Duque não parece estar fazendo nada disso. Então, o Barão suspirou. Continue, Peter. Em Arrakina, Peter disse, o Duque e sua família irão ocupar a residência oficial, que há pouco tempo era o lar do Conde Feyring e o de sua esposa. O embaixador dos contrabandistas, riu o Barão. Embaixador do quê? Perguntou Feydhauta. Seu tio fez uma piada, Peter disse. Ele chama o Conde Feyring de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakis. Feydhauta dirigiu um olhar confuso para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Feyd, retrucou o Barão. Enquanto para todos a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? De que outra maneira os espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? A boca de Feydhauta fez um mudo. Preparamos algumas distrações na residência oficial, disse Peter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides, um atentado que pode muito bem ter êxito. Peter, bibombou. Você previu. Eu previ que acidentes eram possíveis, Peter disse. E o atentado tem de parecer legítimo. Mas o rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o Barão. Naturalmente, pode ser mais perigoso que o pai. Treinado como vem sendo por sua mãe bruxa, mulher maldita. Bem. Por favor, Peter, continue. Hawat acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Peter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Yue, que é, de fato, nosso agente. Mas Hawat já o investigou e descobriu que nosso médico é formado pela escola Suk e foi submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro bastante para atender até mesmo o imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover um planeta com uma alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Feydhauta perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível subverter o condicionamento imperial. Fica para outra vez, disse o Barão. Continue, Peter. No lugar de Yui, Peter disse, colocaremos no caminho de Hawat um suspeito interessantíssimo. A própria audácia dessa mulher chamará a atenção de Hawat. Mulher? Feydhauta perguntou. Lady Jessica em pessoa, disse o Barão. Não é sublime? Peter perguntou. A mente de Hawat estará tão às voltas com essa possibilidade que isso prejudicará suas funções como mentate. Pode ser que até tente matá-la. Peter franziu o senho e acrescentou. Mas não pense que ele terá êxito. Você não quer que ele faça isso, não é? O Barão perguntou. Não me distraia, Peter disse. Enquanto Hawat estiver ocupado com Lady Jessica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições em algumas ilhas fortificadas. Elas serão debeladas. É preciso que o Duque acredite que obter um certo grau de segurança. Então, quando chegar a hora, mandaremos um sinal para Yui e atacaremos com nossa força principal. Vá em frente, conte-lhe tudo, disse o Barão. Atacaremos reforçados por 2 legiões de Sardaukar, vestindo os uniformes da casa Harkonnen. Sardaukar? Murmurou Feydhauta. Sua mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, nos assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padixa. Veja como confio em você, Feyd, disse o Barão. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de uma outra casa maior. Senão, o Landsraad pode se unir contra a casa imperial, e será o caos. O principal, disse Peter, é que como a casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do Império, ganharemos uma vantagem de verdade.
É uma vantagem perigosa, claro, mas se usado com cuidado, trará mais dinheiro à casa Harkonnen do que a qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia do montante envolvido, Fade, disse o barão. Nem em seus sonhos mais absurdos. Para começar, teremos um cargo irrevogável na diretoria da companhia CHOAM. Fade Alta concordou com a cabeça. Dinheiro era tudo. A CHOAM era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos de diretoria da CHOAM, eles eram uma prova real de poder político no Império, e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos no Landsraad, que tentava se equiparar ao imperador e seus partidários. O Duque Leto, Peter disse, talvez tente pedir asilo à nova ralé Fremen na orla do deserto. Ou pode ser que tente mandar sua família para essa ilusão de segurança. Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de Sua Majestade, o ecólogo planetário. Talvez se lembre dele, Kynes. Fade se lembra dele, disse o barão. Continue. Babar é muito feio, barão, disse Piper. Continue, estou mandando. O barão berrou. Peter deu de ombros. Se tudo sair como planejado, ele disse, a casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis no prazo de um ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrakis. Mais lucro, disse Fade Alta. Verdade, disse o barão, e pensou. Nada mais justo. Fomos nós quem domesticamos Arrakis. A não ser pelos poucos Fremen mestiços que se escondem às margens do deserto e alguns contrabandistas inofensivos apegados ao planeta quase tanto quanto os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os Atreides, Peter disse. Elas irão saber. Irão saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, disse Peter, é o que o Duque também saberá. Ele já sabe. Já percebeu a armadilha. É verdade que o Duque sabe, disse o barão, e sua voz tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber. O que é ainda mais digno de pena. O barão se afastou do globo de Arrakis. Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão imensa e excessivamente gorda, e com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensores portáteis presos à sua pele. Ele talvez pesasse realmente 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. Tenho fome, rebumbou o barão, esfregando os lábios salientes com a mão cheia de anéis e olhando feio para Fade Alta com seus olhos gordos. Mande trazer a comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos.